Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e mais um vídeo da série Aprendendo com Questões de Prova, porque aqui no canal você aprende resolvendo questões. No vídeo de hoje a gente vai ver uma questão que foi retirada da prova de residência médica da Universidade Católica de Pelotas no ano de 2012 na área de clínica médica e o assunto é a interpretação da gasometria arterial. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então eu já peço que você adiante seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito e não esqueça de acionar o sino das notificações para você ser informado todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui no canal. E é claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, porque isso ajuda muito no fortalecimento do canal do CardioSite. Muito bem, então a questão de hoje tem esse enunciado. Paciente masculino, branco, 18 anos, com os seguintes exames: gasometria arterial, pH 7,20, bicarbonato de 10, PCO2 de 23, eletrólitos plasmáticos, sódio 135, cloreto 98, potássio 2,5. O diagnóstico mais provável é... Então, é enunciado aí que ele não te dá muita informação em relação à apresentação clínica do paciente, ele dá uma gasometria e quer que você interprete o quê? O distúrbio ácido básico, tá? Então, antes da gente ler as alternativas, vamos fazer o seguinte, vamos aqui separar a gasometria e vamos fazer uma interpretação do distúrbio ácido básico. Toda vez que a gente está diante de uma gasometria e a gente vai interpretar do ponto de vista ácido básico, a primeira coisa que a gente pergunta, pH, tem acidemia, tem alcalemia ou o pH está normal? Se a gente olhar, a gente consegue aí perceber que tem uma acidemia, né? O pH normal ele varia de 7,35 a 7,45 e o pH do paciente está em 7,20, então a gente tem sim uma acidemia. Se tem uma acidemia, tem que ter uma acidose no sistema. Ou essa acidose está no sistema metabólico ou ela está no sistema respiratório. Para isso, a gente tem que olhar o quê? O bicarbonato e a PCO2, tá? Então, onde está a acidose? Está no bicarbonato de 10 ou está na PCO2 de 23? Lembrando que nos distúrbios primários, o bicarbonato ele varia de 22 a 26 e a PCO2 varia de 35 a 45. Então, a gente percebe claramente que o distúrbio primário, né, é uma acidose metabólica, porque o bicarbonato está bem reduzido, tá? Está em 10 miliequivalentes por litro. Uma vez que a gente descobre onde está o distúrbio primário, a gente precisa saber se a resposta esperada no outro sistema está além, está dentro ou está aquém do esperado, né? Então, se o distúrbio ácido básico primário é uma acidose metabólica, a gente pergunta qual a PCO2 esperada para esse distúrbio metabólico. Para isso, a gente tem que lançar mão da fórmula. A PCO2 esperada, né, numa acidose metabólica, a gente pega o bicarbonato, multiplica por 1,5 e soma mais 8. Se a gente fizer aí as substituições, né, o bicarbonato de 10 multiplicado por 1,5 mais 8, a gente vai encontrar uma PCO2 esperada de 23. E aí a gente sempre deve colocar um desvio padrão, de 2 pontos para baixo, 2 pontos para cima. Então a PCO2 esperada, né, para esse distúrbio metabólico, ela deve variar de 21 até 25. E quanto está a PCO2 do paciente? 23. Então está o quê? Exatamente, né, dentro do esperado. Se está exatamente dentro do esperado, a gente não tem distúrbio respiratório associado. A gente só tem o quê? A gente só tem uma acidose metabólica, distúrbio simples, tá? Sem distúrbio respiratório associado. Ok. E toda vez que a gente está diante de uma acidose metabólica, a gente precisa calcular o anion gap, né? Para que serve o anion gap? O anion gap ele é um divisor de águas. É exatamente para a gente descobrir a etiologia dessa acidose metabólica. Como é que é calculado o anion gap? A gente pega o sódio plasmático e subtrai da soma do cloreto mais o bicarbonato, tá? O sódio está aí 135, cloreto 98, bicarbonato de 10. Se a gente faz essa continha aí, a gente vai encontrar um anion gap de 27. E o anion gap normal, ele varia de 8 a 12 miliequivalentes por litro. Então, se está em 27, está muito acima, né, do esperado, então o anion gap está aumentado,
tá? Outro detalhe, toda vez que a gente acha o anion gap, né, a gente deve fazer a correção pela albumina do paciente, caso, né, tenha uma hipoalbuminemia. No caso da questão, ele não apresenta aí a albumina do paciente, então a gente deve considerar a albumina normal, então a gente não precisa fazer aí a correção pela albumina, tá? Mas se a questão desse aí uma albumina e essa albumina fosse baixa, tivesse uma hipoalbuminemia, a gente teria que fazer a correção do anion gap pela albumina, mas nesse caso não precisa, então a gente está diante aí de uma acidose metabólica, distúrbio simples, com anion gap aumentado, tá? Então, preciso corrigir pela albumina? Não, porque ele não dá aí a albumina do paciente. O paciente de 18 anos, se ele não tem nenhuma comorbidade anterior, provavelmente essa albumina aí é normal, tá? Então, finalizando, a gente tem o quê? Uma acidose metabólica simples. Por que simples? Porque não tem distúrbio respiratório associado. Com o anion gap aumentado, porque a gente fez o cálculo do anion gap, e o anion gap está acima aí do seu valor de referência. Lembrando que o valor de referência do anion gap é de 8 a 12 e o anion gap desse paciente está em 27, tá? Como eu disse, o anion gap é um divisor de águas. Uma vez que a gente descobre o anion gap, a gente vai buscar a etiologia da acidose metabólica. Então, por exemplo, paciente que tem uma acidose metabólica com anion gap aumentado, ele pode ter, né, como etiologia dessa acidose metabólica, uma acidose lática, uma cetoacidose diabética, uma cetoacidose alcoólica, uma insuficiência renal aguda, por conta aí de retenção do hidrogênio e do seu ânion correspondente. A gente pode ter também por intoxicações, seja aí por salicilatos, né, o AS, seja também por metanol. Mas no dia a dia, né, os distúrbios aí de acidose metabólica com anion gap aumentado, mais comum, acidose lática, a cetoacidose diabética e a injúria renal aguda, tá? Essas são as mais comuns. No caso, se a acidose metabólica tem um anion gap normal, essa acidose metabólica ela é chamada também de hiperclorêmica. Por quê? Porque essa acidose metabólica ela se dá por conta de perda de bicarbonato. Pode ser perda de bicarbonato pelo trato urinário, pode ser perda de bicarbonato também pelo trato digestivo. E quais são aí as principais etiologias de acidose metabólica com anion gap normal ou acidose hiperclorêmica? É a diarreia, tá? Ureterosigmoideostomia, né? O uso de acetazolamida, diuréticos poupadores de potássio como a espironolactona em doses altas, insuficiência adrenal, as acidoses tubulares, paciente que está usando aí NPT, tá? Nutrição parenteral total, por conta aí do radical amônio, NH4+, e as doenças renais crônicas em fases iniciais também estão aí relacionadas à acidose metabólica com anion gap normal, e por último aí as fístulas entéricas, né? Porque essas fístulas geralmente elas cursam com perda de bicarbonato, tá certo? Então, essas são as principais etiologias das acidoses metabólicas com anion gap normal. E aí, já acabamos, né? Ou seja, a gente já viu que a gasometria do paciente é uma acidose metabólica, distúrbio simples, com anion gap aumentado, né? Lembra que o anion gap era de 27, então a gente tem que pensar, lembra das principais causas? Ó, a gente tem que pensar na sepse, né, na hiperlactatemia, a gente tem que pensar na injúria renal aguda, a gente tem que pensar também na cetoacidose diabética. Tudo isso aí são causas, né, de acidose metabólica com anion gap aumentado. Mas aí toda vez que a gente estiver diante de uma acidose metabólica com anion gap aumentado, tá? E isso aí, ó, destacando, só vale caso exista acidose metabólica com anion gap aumentado, tá? Se tem acidose metabólica com anion gap aumentado, a gente deve buscar distúrbios metabólicos ocultos. Por quê? Porque a gente pode ter aí um outro distúrbio metabólico que está aí escondido, né, por trás de uma acidose metabólica com anion gap aumentado, tá? Então, como é que a gente vai descobrir, né, se tem ou não distúrbio metabólico oculto? A gente vai utilizar aí a fórmula do delta-delta. O que que é isso? É o delta anion gap dividido pelo delta bicarbonato, tá?
O delta onion gap é o onion gap medido, né, que a gente viu lá que esse paciente tem um onion gap de 27, né, menos 10, que faz parte da fórmula, porque o onion gap normal, lembra? É de 8 a 12, ou seja, tá ali em 10, então é o onion gap medido menos 10, dividido pela subtração de 24, que é o bicarbonato normal, menos o bicarbonato do paciente. A gente fazendo aí as devidas substituições, ó, o onion gap do paciente tá lá, 27, a gente calculou. E o bicarbonato tá na gasometria, 10. Então, se a gente fizer aí o delta onion gap dividido pelo delta bicarbonato, a gente vai encontrar 1,21. E aí, a gente tem distúrbio metabólico oculto ou não? Para isso, a gente tem que lançar mão aí dessa tabelinha que eu tirei do nosso Manual de Gasometria Arterial 2021, um e-book, né, de nossa autoria que está lá no site cardiosite.com.br, tá? Então veja, se essa relação delta onion gap, delta bicarbonato estiver entre 1 e 2, a gente não tem distúrbio metabólico oculto. A gente só vai ter o quê? A acidose metabólica com onion gap aumentado isoladamente. A gente não vai ter distúrbio metabólico oculto. No entanto, se a relação delta onion gap, delta bicarbonato for maior que 2, a gente, além da acidose metabólica com onion gap aumentado, a gente também vai ter uma alcalose metabólica associada. Aí, nesse caso, a gente vai ter distúrbio metabólico oculto, que vai ser o quê? Uma alcalose metabólica. E se essa relação delta onion gap, delta bicarbonato for menor que 1, além da acidose metabólica com onion gap aumentado, a gente vai ter também associado aí uma acidose metabólica com onion gap normal, e isso geralmente aí, né, cursa com pHs muito reduzidos, tá certo? Muito bem, no caso do nosso paciente, lembra quanto deu? Deu 1,21. 1,21 está entre 1 e 2, então a gente não tem distúrbio metabólico oculto. Então a gente conclui que esse paciente tem apenas o quê? Uma acidose metabólica simples com onion gap aumentado. Então a questão quer saber qual é a etiologia desse distúrbio ácido básico. Então a gente já viu que o distúrbio ácido básico é o quê? É uma acidose metabólica, distúrbio simples com onion gap aumentado. E aí a gente tem aí a letra A, cetoacidose diabética, letra B, acidose tubular renal do tipo 1, letra C, acidose tubular renal do tipo 2, letra D, diarreia e letra E, fístula biliar. Se você não lembra aí das etiologias das acidoses metabólicas, eu trouxe aqui, ó. Coloquei o slide para você aí refrescar sua memória. Então, ó, onion gap aumentado, né? Lembra, ó, acidose lática, né, no caso aí da sepse, cetoacidose diabética e injúria renal aguda. Então, a gente olhando, né, as alternativas, a gente percebe que a cetoacidose diabética, ela cursa com uma acidose metabólica com onion gap aumentado, que é o caso aí desse paciente, né? As demais alternativas, acidose tubular renal tipo 1, acidose renal tubular tipo 2, diarreia, e a fístula biliar, se for uma fístula aí bilioentérica, a gente vai ter acidose metabólica com onion gap normal, tá? Então a única alternativa que a gente tem acidose metabólica com onion gap aumentado é a letra A, cetoacidose diabética. Então, gabarito da questão, letra A. Muito bem, chegamos aí ao fim de mais um vídeo, tá? Se você não conhece o nosso site, eu convido você a conhecer, né, cardiosite.com.br. Nós temos diversos cursos, né, de formação, cursos aí preparatórios, né, curso de gasometria arterial, de eletrocardiografia, tudo para você se manter sempre aí atualizado, tá? E se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveite agora. Não deixe de curtir esse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sino das notificações e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para você dar aquela força para o canal do Cardiosite. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!